Galera, bom, vamos continuar então a nossa urbanização analisando aqui agora o conceito da cidade global. Gente, cidade global tradicionalmente você teria o quê? Uma cidade que apresenta sedes de empresas transnacionais, uma ligação com uma rede financeira internacional, com bancos, bolsas de valores, uma ligação com esse mercado financeiro, né? Aquele smart money que a gente fala em aulas anteriores. Também a presença de quê? Desses serviços sofisticados, né, gente? Uma rede de hotelaria excelente, né? Serviços públicos também de qualidade, né? A presença de órgãos públicos importantes. Dentro dessa classificação, pessoal, é óbvio que eu pegaria no Brasil apenas São Paulo, porque São Paulo entraria como a única que se adequa completamente a esse conceito. Agora temos que ter cuidado. Quando você vai no site do IBGE, pessoal, o IBGE já vai falar para você em Rio e São Paulo como as metrópoles globais. Entendo que a classificação do IBGE segue parâmetros próprios, onde o Rio de Janeiro, pela sua carga simbólica, cultural, a sua imagem, né, que se expõe para o mundo dentro, né, de condição de cidade, também a credenciaria essa definição de metrópole global. Se você for analisar uma conceituação internacional, você tem órgãos que avaliam cidades globais. Gente, você tem cidades alfa, beta e até gama, gente, dentro dessa classificação de cidades globais. Até Porto Alegre, dentro desta definição, seria também classificado como uma cidade global. Claro que isso vai ficar muito complexo e nunca o vestibular, pessoal, vai criar essa pegadinha. Uma opção com São Paulo, uma com Rio-São Paulo, uma com São Paulo, Rio e Porto Alegre. Não, porque academicamente ainda existem discussões quanto a isso. Mas você deve entender que as cidades globais são aquelas, caso seja cobrado, que apresentam uma caracterização de abrangência maior, de influência internacional, que atraem para si fluxos do mundo inteiro e também liberam a partir de si fluxos para o mundo inteiro, de pessoas, informações, capitais, produtos. Tranquilo, pessoal? Não confunda a megalópole que a gente falou anteriormente com a cidade global e com a megacidade. Professor, megacidade eu já sei. É uma cidade mega, né? Que é uma cidade desenvolvida, né? Com amplo, né, crescimento econômico. Não! Para de bobeira. Megacidade se refere a uma classificação populacional. Tem mais de 10 milhões de habitantes? É megacidade. Professor, mas se eu for pegar uma cidade muito desenvolvida e que não tem 10 milhões de habitantes, é megacidade? Não, gente. Megacidade se refere ao quantitativo populacional. Tranquilo, gente? Não vamos confundir essa questão. Galera, dentro desse processo devemos entender o quê? Nessas classificações que estamos utilizando. Que as cidades, elas vão pouco a pouco apresentar características de inchaço. Ou seja, elas vão receber tantos investimentos, tantas empresas, tantas pessoas, que elas vão aumentar de tamanho, elas vão se maximizar. Gente, esse processo ele é positivo? No primeiro momento ele até é, porque ele vai reunir em torno daquela cidade um grau de importância muito relevante. Agora, com o passar do tempo, esse inchaço que a gente deve definir, você aluno X, não vai ficar falando cidade inchada, vai falar o quê? Cidade que passa por um processo de macrocefalia urbana. E essa cidade que sofreu macrocefalia, ela também vai apresentar um outro fenômeno que nós chamamos de deseconomia de aglomeração. Como assim, professor? O que é deseconomia? É o contrário de economia. Economia eu estou ganhando, deseconômico eu estou perdendo. A aglomeração urbana, portanto, pessoal, vai gerar uma deseconomia, uma perda de dinheiro para as empresas. Lembra que o Zé fala isso com vocês sobre os fatores e as vantagens locacionais? Galera, as cidades vão começar a apresentar desvantagens locacionais. Como assim? Os terrenos vão ficar baratos? Não, está todo mundo disputando o terreno, consequentemente eles vão ficar caros. Você vai ter impostos baratos? Óbvio que não. Muitas benfeitorias urbanas, infraestrutura, você vai ter um encarecimento desses custos. O padrão salarial nas grandes cidades, ele é baixo, pessoal? Claro que não. Gente, se eu vivo numa grande cidade e eu gasto muito para viver, eu vou exigir um salário mais alto. Então eu vou ter uma média salarial mais elevada nessas grandes cidades. Esses elementos somados aos congestionamentos, a criminalidade mais expressiva, eles vão, gente, para a empresa gerando um cenário de deseconomia. Ou seja, não está ficando mais interessante. E é aí que eu vou observar um outro fenômeno interessantíssimo, que é a descentralização urbana industrial. O que é isso, gente? A partir dessas cidades, as empresas, as indústrias vão começar a se deslocar para localidades vizinhas. Como assim, gente? Você percebe um fenômeno no Brasil muito marcante nos últimos 20 anos,
o crescimento das cidades médias, né? Que são aquelas classificadas em torno de 500 mil habitantes. Essas cidades médias, elas têm um crescimento pautado no quê, meus amigos? Gente, se a empresa sai da grande cidade e vai para essa cidade média, o que vai começar a rolar na cidade média? Geração de empregos, dinheiro circulando na economia, infraestrutura que vai ser criada para ela. Ou seja, essas cidades médias vão sair de pequenas estruturas para estruturas maiores. Lembra da hierarquia urbana que a gente estava falando? Elas vão mudar a sua posição na hierarquia urbana. A gente percebe como a urbanização é um processo fantástico. Essas cidades pequenas vão começar a ter portes maiores, graus de importância maiores e podem até se transformar em metrópoles. Gente, Campinas, você acha que foi sempre metrópole? Claro que não, gente. Campinas era uma cidade interiorana. Porém, recebendo esses investimentos, cresceu e tornou-se metrópole. Então a gente deve entender que esse fenômeno, que é muito caracterizado agora pelo quê, pessoal? Pelo que eu costumo chamar de efeito Luan Santana, né, gente? Claro que é um método meio cretino da minha parte. Porque quando você começa a ver o Luan Santana usando bota de cor importada, representando um ícone do consumismo para o jovem, gente, o que isso está dizendo? O sertanejo deixou de ser aquele camaradinha com a violinha que canta sobre o sabiá, sobre a cachoeira, sobre o rio. Não, não. Esse cara hoje ele quer tchu, ele quer tchá, ele quer beber, cair, levantar, ele quer usar Galaxy Note, porque se o Wesley usa, todos podem usar, né, gente? E você quer o que no campo? Representar, atrair para si os mesmos costumes, as mesmas práticas urbanas. Gente, por que isso acontece? Porque o padrão salarial no campo está crescendo. Galera, famílias que tinham média salarial de R$250 estão tendo o pai e os filhos trabalhando na indústria. Cada um ganhando um salário mínimo, Thiago. Pô, mas pensa nisso para o custo de vida local, que é baixo. Isso representa uma transformação. O que você costuma ver nesses noticiários, pessoal? Assaltos hoje crescendo aonde? Nas cidades interioranas de São Paulo, de Goiás. Olha a representação desse fenômeno aí que você pode, né, ver ilustrado nessa questão. E dentro disso, essas pequenas cidades com o tempo também vão manifestar os mesmos problemas das grandes cidades. Pessoal, agora é a hora do quê, pessoal? Do X da questão. Amigos, para você marcar o xizinho certo no vestibular, você precisa ter a noção de alguns conceitos que não podemos esquecer. Gente, sítio urbano, já ouviu falar? Sítio, professor? Onde a gente, né, planta lá fruteira, cria lá uma vaquinha? Não, gente, pelo amor de Deus. Sítio vem o quê? Da ideia de lugar. Quando você fala em site na internet, está falando de quê? De um lugar na internet. O sítio urbano representa, gente, o ambiente geográfico no qual essa cidade está inserida. Se você for analisar, pessoal, as cidades elas vão ter traçados e características de acordo com os seus sítios urbanos. Pense em São Paulo, gente. São Paulo, uma cidade que tem um sítio urbano plano, né? Lá no alto de um planalto. Esse tipo de situação favorece a cidade o quê? A sua expansão horizontal. Lembra que São Paulo, pessoal, quando vai formar a sua periferia, essa periferia ela se estende para onde? Para as bordas. O pobre em São Paulo ele é jogado para a margem. Você facilita aquele processo famosíssimo de segregação socioespacial, né? Se você vai no Morumbi, o cara do Morumbi em São Paulo dificilmente tem contato com o pobre que mora lá em Guaianazes, que mora lá em Capão Redondo, que mora numa localidade de menor prestígio social na periferia paulistana. Agora, quando eu vou para o Rio de Janeiro, gente, como é que é o sítio urbano? Sinuoso, arredondado, com a presença daquela feição geomorfológica dos mares de morros, né, gente? E aí o que acontece? Quando a segregação socioespacial se desprendeu a partir do centro da cidade, esse excluído, né, os ex-escravos, os ex-militares, né, das guerras do Paraguai, da Guerra de Canudos, né, o cara também que vai ser expulso dos cortiços, esse cara ele não vai para a periferia, gente, ele vai para onde? Para os morros que estão ali à volta. É claro, gente, eu quero morar perto do centro, eu quero trabalhar no centro, eu quero me aproveitar das características econômicas que o centro oferece e que me favorecem. Então você vai ter um processo de favelização também desencadeado por isso. Só por isso não, mas temos uma relação com isso, não podemos negar, e a UERJ já bateu nessa conta. Tanto que a UERJ já cobrou um conceito de quê? Associar o transporte urbano irregular nas periferias com a aceleração da favelização. O que ele está querendo dizer com isso? Que o cara deixa muitas vezes de morar na periferia do Rio de Janeiro para morar numa favela no centro, próximo ao centro, porque as condições de transporte são terríveis. Movimento pendular, né, gente? É um desespero social. E no Rio vai ter uma característica interessante que foge um pouco do padrão das cidades de países periféricos. Na margem do rio,
no subúrbio, eu não tenho necessariamente a parcela mais pobre da sociedade. Se eu pegar Realengo, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, não é a nata da sociedade, obviamente, mas não é a parcela mais pobre. Por quê? São bairros que surgiram de maneira até industrial, que tiveram ali uma classe média formada, que geraram uma renda média um pouquinho mais alta do daqueles que moram nas favelas. Então é interessante perceber que no Rio, o contato entre o mais pobre e o mais rico, ele é direto. Não é à toa que os conflitos sociais são mais próximos e a impressão de cidade mais violenta no Rio é muito mais nítida, é muito mais aguçada.